E, infelizmente, não dá, né? É muita coisa para poder aprender tudo numa só. E agora, Kardec começa uma série de perguntas que, ao meu ponto de vista, lógico, todas as questões do Livro dos Espíritos são importantes. Mas essas aqui traz boa reflexão para a gente, tá? Lembrando, qualquer dúvida, estamos aqui conversando, tá? Como eu costumo dizer, dentro da doutrina espírita, não existem professores, existem todos alunos, como já dizia Herculano Pires. Então vamos conversando, batendo papo aqui, e aí eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, e a gente vai evoluindo, né? Tá? Então, a questão 193 diz o seguinte: um homem, numa futura existência, pode descer mais baixo do que atual? Tá? Eu não sei se é loucura minha, se é coisa da minha cabeça, se é toque, o que é. Eu costumo estudar a primeira pergunta, para poder entender o que Kardec quer dizer. Porque quando a gente está lendo o Livro dos Espíritos, geralmente a gente lê a pergunta meio rapidinho, para ir direto para a resposta. Mas a pergunta é muito importante, né? Um homem, o que ele quer dizer com isso? Que mulher não evolui? Ele está referindo-se a um espírito encarnado. Sempre que Kardec colocar no Livro dos Espíritos um homem, ele está se referindo a espírito encarnado, homem ou mulher, tá bom? Bom dia, fique à vontade. Numa existência futura, numa nova encarnação, né? Então, um espírito, numa nova encarnação, depois dessa, pode descer mais baixo do que a atual? Pode estar numa condição abaixo do que a atual? E aí o espírito de verdade responde: como posição social, sim. Por quê? Porque a partir do momento que nós entramos na fase humana, adquirindo a consciência, que é a segunda questão 625 do Livro dos Espíritos, a lei de Deus em nós, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. E a partir daí a gente vai vivendo ligado a uma lei, a lei de causa e efeito. Então, todas as ações positivas geram alegria. Todas as ações negativas geram o quê? Não é castigo, é consequência. Necessidade de reparar o erro, né? Porque Deus não castiga, Deus dá a oportunidade de reparar o erro, tá? Então, vamos imaginar que toda a expiação, a gente sabe o que é expiação? Ou a gente não sabe o que é expiação? Pois não. Fala. Ah, tá. Deixa eu explicar então. Expiação é a necessidade de reparar alguma coisa. Então, por exemplo, eu erro. Quando eu erro, eu passo pela necessidade de reparar esse erro para me libertar da culpa. Então, se eu erro nessa existência, eu não reparo isso nessa, eu vou reparar na outra.
né? Então, essa reparação vai ter a mesma natureza do meu erro. Exemplo, se eu errei com o meu corpo, usando de vícios variados, e não parei antes de desencarnar, eu entro no mundo espiritual como? Como suicida indireto. Eu trago uma responsabilidade de reparar isso. Na próxima existência, eu vou vir com dificuldade na área do trabalho, na área da família? Não. Eu vou vir na mesma natureza que eu errei, que é o corpo físico. Posso vir com algum problema de saúde. Agora, se eu errei dentro da família, eu reparo na mesma natureza, com um problema na família. Se eu erro no trabalho, eu venho com a mesma natureza, um problema no trabalho. Então, assim são as expiações, né? Então, a partir daí, cada qual de nós vai vivendo, reparando erros e, infelizmente, contraindo novos. E sempre reparando na mesma natureza. Então, quando ele fala aqui que como posição social, sim, ele pode falar o seguinte, que hoje eu posso ser a rainha Elizabeth. Mas por mais rainha, por mais realeza que seja, ela morreu. Como que ela entra no mundo espiritual? Como rainha? A realeza... Vamos lá, gente, eu ajudo. Capítulo 2 do Livro dos Espíritos. Quando ele fala da realeza. A última mensagem é de uma rainha da França, onde ela fala assim: rainha entre os homens eu fui, rainha entre os espíritos eu achei que iria ser. Vã ilusão. Porque vi acima, mas muito acima de mim, pessoas que eu achava desprezíveis. Então, todos os títulos ficam na Terra. Quando ela reencarnar, ela pode vir mendiga. Dependendo da situação, dependendo da forma com que ela levou a sua vida. Entende? Não é um castigo. A própria pessoa opta por isso. Vamos imaginar, a pessoa foi muito rica e fez mau uso do dinheiro. Quando ela chega no mundo espiritual, ela reconhece isso e fala, olha, eu errei muito enquanto rica. Então agora eu não quero correr esse risco de errar. Eu quero vir pobre. Eu quero. Não é uma imposição. Entende? Então, a partir daí, a gente vai encarnando e desencarnando nas mais variadas condições. Rei, escravo, pobre, rico, letrado, analfabeto, dependendo da natureza do erro que a gente cometeu. E da forma, isso é importante, gente. Negrito, itálico, sublinhado, piscando. Isso é muito importante. Dependendo da forma com que a gente decide resgatar o débito. Seja pela dor, que a gente acha que só resgata pela dor. Ou seja, pelo amor, pela prática do bem. Porque Pedro, o apóstolo, na sua segunda carta, fala assim, só o amor cobre a vastidão de pecados do mundo. Então, se eu erro, eu posso reparar através da prática do bem. Mas então, por que a maioria das pessoas escolhe o sofrimento? Porque a natureza humana nessa fase ainda é muito preguiçosa. Se eu falar, não, eu vou, vamos imaginar assim um exemplo. Eu fumei a vida inteira.
Então, eu tenho duas opções. Ou eu venho com problema de saúde, a mesma natureza, ou eu resgato através da prática do bem. Eu me vinculo à oportunidade de ser médico e, com isso, ajudar pessoas que têm o problema de cigarro. Só que quando eu chego aqui, está tudo certo. Tudo me indica para a medicina. Eu me formo. Só que daí os olhos crescem. Afinal de contas, médico ganha bem. Né? E aí eu me vinculo à área de atender só os mais poderosos, aqueles que têm condição, e esqueço do meu compromisso. Me atrapalha ainda mais. Então, para não correr esse risco, a maioria pede para resgatar através da dificuldade. Tá bom? Mas não é castigo de Deus. Tá? Deus não tem culpa das nossas atrapalhadas. Ele só nos ajuda. Fala, filho, você quer? Quer, então vai assim. Eu vou estar aqui dando suporte. Vai que dá. Né? Mas aí vai depender da gente, tá? Tá tudo certo aí? Tudo certo? Tá. Então, a gente sabe que condição social a gente vai ter todas, como a gente já teve todas. Imagina, a gente está na Terra há 400 mil anos, na condição de humano. No mínimo 10 mil encarnações. A gente já nasceu de todas as maneiras sociais possíveis. Bilionário, dono de impérios, reis, rainhas, como mendigo. Isso aí, cada uma tem uma forma, tá? Cientistas ou pessoas sem condição de estudar, enfim, várias condições, dependendo sempre dessa equação. O que eu fiz, o que eu não fiz e o que eu quero fazer agora. Em resumo, sair daqui melhor moralmente do que quando eu cheguei. Tá? Como diz Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Coríntios, se não me engano, o que me importa perder o uniforme e ganhar a guerra? O que me importa passar pelo sofrimento do corpo físico se eu ganhar a minha alma? Ou como diz Jesus, o que vale ganhar o mundo? Nós estamos precisando ler o Evangelho, hein, gente? O que me vale ganhar o mundo e perder a alma, né? Então, se nós precisarmos, para evoluir, passar por dificuldades físicas, nós vamos passar. Não porque Deus castiga, mas porque Deus nos dá a oportunidade de evoluir. Tá bom? Agora, a segunda parte da questão, se a gente pode descer, encarnar mais pobre ou mais rico, como espírito, não. Então, na condição física, eu posso variar. Hoje sou pobre, amanhã sou rico, hoje sou professor, amanhã sou analfabeto. Mas na condição de espírito, não. Por quê? Porque o processo de evolução não volta, não retrograda. Nós precisamos entender muito bem isso. Lição aprendida não se esquece mais. Tá? Então não tem condições de eu, que hoje já venci um determinado defeito meu, na próxima encarnação vir com esse defeito. Porque se fosse assim, cada encarnação tinha que começar de novo. É uma sequência. Uma pessoa que já venceu um determinado vício, né, vamos imaginar, uma pessoa que já não mata mais ninguém.
não tem coragem de fazer isso. Você vai dormir, no outro dia você vai matar o primeiro que te pisar no calo? Não, por quê? Porque você não tem esse patrimônio mais dentro de você. Da mesma forma, se você não tem coragem de matar ninguém agora, nessa existência, nas próximas você não vai ter mais. Porque você não volta na evolução. A evolução é sempre para frente. Então, toda a qualidade alcançada, você não perde mais. Todos aqui já devem conhecer alguém que seja a mãe ou o pai da paciência. O mundo está caindo e a pessoa está relax. Não é? Será que sempre foi assim? Não. Teve encarnação que essa pessoa, alguém olhava torto, ela pulava no pescoço. Aí ela foi evoluindo um pouco, ela já não pulava, ela só pensava mal. Falava mal. Está melhorando, né? Aí na outra encarnação, ela já não falava mal, ela só pensava. Aí na outra encarnação, ela já pensou assim, não vale a pena. Para na outra encarnação, ela nascer na condição de mãe ou pai da paciência. É uma sequência. A gente vê Chico Xavier e fala, meu Deus, eu quero ser que nem ele. Mas quantos séculos levou para ele chegar nessa condição? Eu gosto de fazer a comparação com Emmanuel. Todos aqui leram o livro Há 2000 anos? Quem não leu, leia. Eu não vou dar muito spoiler, tá? Mas Emmanuel, o mentor espiritual do Chico, aquele espírito maravilhoso, aquele espírito que escreveu mais de 200 livros de interpretação do Evangelho. Há 2000 anos ele era um senador romano, chamado Públio Lentulus Cornélius. Eu não vou falar amigo, eu vou falar chegado. Era bem chegado com o imperador. Um dos homens mais poderosos do império. Senador. A filha contraiu lepra. O imperador mandou ele para a Palestina. Era o homem mais poderoso da Palestina. Era tão poderoso que se ele falasse assim, Pilatos, faz a dancinha do TikTok, ele tinha que fazer. Quando Jesus foi crucificado, julgado, quando ele foi julgado, está lá no livro, Pilatos pergunta para Públio, o que eu faço com esse Nazareno? Crucifica logo, a gente tem muita coisa para resolver. Esse espírito que teve a filha curada por Jesus e mesmo assim mandou crucificar. Orgulhoso ao extremo. Levou 1520 anos. 1520 anos para se recompor na sua consciência e reencontrar Jesus. Na condição de Padre Manuel da Nóbrega. E hoje é um espírito altamente evoluído, participou da codificação, escreveu na codificação a mensagem O Egoísmo. Então, a gente precisa entender que a gente só evolui, a gente não volta. Então, essa é a melhor reencarnação que você tem, do ponto de vista moral. Olha para a tua vida hoje. Quais são os teus defeitos morais? No passado era pior. Daqui para trás é ladeira abaixo.
A gente está no topo da nossa escala evolutiva, moral. Porque tem gente que fala, eu não presto para nada. Passa 10 anos, eu não presto para nada. Mas esses 10 anos fez o quê? Fez o quê para prestar? Não é? Então, a gente precisa entender isso. Do ponto de vista espiritual, a gente nunca volta. Tá bom? Só para frente. Como diz o filósofo Clóvis de Barros, para trás nem para pegar impulso. Tá? Oi? Se estacionar, pode. Pode estacionar. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu só vou responder essa questão tua, se pode ou não pode, na segunda, na próxima aqui, tá bom? Tá tudo certo? Tudo bem? Vamos lá? Então tá. E por que eu vou responder agora? Questão 194. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um perverso? A alma de um homem de bem, hoje, pode animar a alma de um perverso? Eu vou mudar a pergunta. Uma pessoa de bem, ao trocar de roupa, ela pode se tornar perversa? Tá vendo? Você muda a pergunta, muda a resposta. Oi? Então, é regredir. Então, a alma de um homem de bem. O que é a alma? Espírito encarnado. Então, o espírito não volta moralmente. A gente viu na questão anterior. Pode, numa nova encarnação, na próxima, animar um corpo de um perverso? Não. Por quê? Porque o espírito não retrograda. Né? Então, ele coloca assim, mas antes, vamos só animar o corpo de um perverso. O que ele quer dizer com isso? Ele pergunta primeiro se o espírito retrograda, se o espírito volta na evolução. Essa é a primeira pergunta. A pergunta que está atrás, a pergunta que está subliminar é: o corpo interfere no espírito de tal forma que pode mudar a sua conduta moral? Não. Qual é a mesma pergunta, com palavras diferentes? Mudar a roupa muda a personalidade da pessoa? Não. Mudar o corpo muda a personalidade do espírito? Não. Então vamos lá. Não. A resposta, não. Ele não pode regredir. Nunca o espírito regride. Nunca. Como eu falei, o espírito está na sua melhor condição moral nessa encarnação. Então, você olha na rua aí alguns companheiros, fala, puxa vida, se hoje é a melhor, imagina como é que era no passado, não? E quem lida com o público sabe, né? Tem gente que vai conversar com a gente, não para resolver o problema, mas para reclamar. Né? E aí a gente fica pensando, nossa senhora, imagina esse homem há 200 anos atrás, como é que não era. Né? Então, hoje é a melhor reencarnação. A gente não volta, a gente só evolui. Mas, Glorinha perguntou, pode parar na evolução? Vai, eu vou ajudar. Pode parar na evolução? Alternativa A. Não. Alternativa B. Pode. Alternativa C. O que você está falando aí que eu não entendi? Pode ou não pode? Pode. Pode.
Porque caminhar é uma decisão do espírito. 99,9999999% a porcentagem é maior que teste de DNA. Das encarnações são pedidas. A pessoa pede para reencarnar. Para quê? Para reparar o que ela cometeu de errado e está pesando na consciência. Então, ela pede 0,0000001% é compulsória. Tira o espírito do umbral e encarna na marra. Para quê? Não, pode ficar tranquilo que eu vou explicar. Para quê? Porque ele está tão envolvido no mal que ele precisa de uma encarnação na Terra para tomar novos ares e, quem sabe, começar a mudar. Tá? Então, quando a gente reencarna é porque a gente pediu. Então, nós, pais e mães aqui, quando o nosso filho virar para a gente, bater a porta e falar: eu não pedi para nascer, você tem que me aguentar. Você fala: pediu sim. E desse jeito que você está me tratando, você não pediu, você implorou. Pode falar e falar que eu que falei. Tá bom? Então, ele pode parar, porque é uma escolha do espírito. Se o espírito não quiser fazer nada, ele não faz. Não, regredir é uma coisa. Parar de evoluir é outra. Vamos imaginar que o mal, ele é uma etapa. Tá? Então, você começa muito mal e vai evoluindo. Você não deixa de ser mal para ser bom num dia. Você vai deixando de ser menos mal. No começo eu faço mal e gosto daquilo. Tá? Como uma vez eu estava... Um dos motivos que eu não advogo mais no criminal é isso. Eu entrei na justiça gratuita, peguei um caso, porque gratuito você não escolhe, né? Peguei um caso de um cara bem tranquilo. Ele pegou um mototáxi e a hora que ele pegou o mototáxi, ele gostou muito da moto do cara, sabe? E pensou assim, eu vou degolar ele para pegar a moto. Aí foi preso. Foi preso na audiência. Ele falou: senhor juiz, o juiz perguntou para ele: por que você matou? Porque eu gosto de sentir o sangue quente na minha mão. E eu vou falar uma coisa para o senhor, doutor: se o senhor não me prender, eu mato de novo, porque eu gosto. Então, no começo, a pessoa mata ou faz o mal porque ela gosta. Com o passar do tempo, ela vai fazendo o mal, mas isso já começa a incomodar. Aí ela começa a fazer o mal, mas isso já começa a dar um certo remorso, um certo arrependimento, até que ela para de fazer o mal. E aí começa a fazer o bem. Entende? Então é um processo gradativo. Não é uma coisa que ela vai mudando do dia para a noite. Então... Então, quando ela está nessa fase do mal, ela pode parar de evoluir. Né? Então, eu não vou fazer nada. Aí a pessoa encarna e passa a vida inteira buscando dinheiro, buscando fama, buscando poder, buscando mandar, e do ponto de vista espiritual ela não faz nada. O que acontece? Quando volta para o mundo espiritual, não resolveu nada na vida dela. Aí o que acontece? Como é que foi? O que eu fiz? Moralmente, você não fez nada. Você
trabalhou, você ganhou dinheiro, você ganhou fama, você ganhou poder, mandou em muita gente, mas espiritualmente você não fez nada. Volta e começa de novo. Quanto tempo o espírito pode... Eu já falo com isso. Quanto tempo o espírito pode ficar nessa condição? Não vai ficar infinitamente, porque o espírito de verdade pergunta... O Kardec pergunta assim: a lei do progresso é inevitável? E o espírito de verdade fala: a lei do progresso é inevitável. Aqueles que não acompanharam o progresso serão arrastados por ele. Então, a gente fala muito em transição planetária. Quem que é esse povo que não vai ficar mais aqui? Aqueles preguiçosos que não querem fazer nada. Né? Então, há um livro chamado Libertação, do André Luiz. Alguém já leu? Alguém já ouviu falar? Já? Eu vou fazer alguma coisa aqui sem spoiler, tá? Porque vale a pena. Há dois espíritos nesse livro. Gregório e sua mãe. Ocorre algum problema numa encarnação deles. Gregório segue o mal e a sua mãe segue o bem. Quando André Luiz entra em contato com a história de Gregório, Gregório está 900 anos nas profundezas do umbral. André Luiz fala que ele comanda nas regiões umbralinas uma cidade do tamanho de São Paulo. E no final do livro ele tem um encontro com a mãe, que nessa altura já é um espírito angelical. Qual o resultado? Leia um livro, eu não vou falar spoiler. Tá? Só digo que vale a pena ler. Tá? Por que ele ficou tanto tempo? Porque ele escolheu não evoluir. Entende? Com relação ao exemplo que você deu do sujeito que matava e tinha carteira, e você colocando aqui como advogado não quer advogado, mas você tendo espírito, coisa, estando perto dele, você não poderia ajudar? Sim, é que tem determinadas coisas, né? Porque assim, a gente precisa entender em direito, advogar para uma pessoa não é necessariamente livrá-la da cadeia, é inocentá-la, é fazer... Não livrar do mal da coisa, mas ajudar a evoluir no sentido de espírito. Não, sim, entendo. Mas a função é dar a ela o processo mais justo possível. Né? Mas a partir daí, cada um de nós tem as nossas limitações. Né? E eu confesso aqui as minhas limitações nesse sentido. Né? Isso mexe muito comigo ainda. E como mexe muito comigo ainda, eu não teria condições de auxiliá-lo da forma que ele precisa. Né? Não é um problema dele, que ele ainda está num patamar evolutivo pequeno. O problema é meu, que eu não dou conta, entende? Porque se você ajudar o advogado, você livrar do mal que tem. Porque a matéria é menor. É uma pena menor. Haroldo Dutra Dias diz o seguinte, ele é juiz. Ele fala assim, duas coisas que a gente tem que entender na justiça. O juiz, ele não julga a pessoa, ele julga o processo. E aí, Chico Xavier fala assim, que toda a sentença é uma cirurgia no corpo espiritual do indivíduo. Então, lógico que uma pessoa dessa, ela vai ficar presa. Isso eu comecei há 25 anos atrás,
ele pegou 30 anos de cadeia. Está há 25 anos na cadeia. Deus sabe se esses 25 anos o auxiliaram em alguma coisa, né? Pode ser, quem sabe. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui, gente. Exatamente. Então, esse período pode auxiliá-lo a mudar, sinceramente, ou não. Exatamente. Então, assim, vamos imaginar, se ele realmente mudar, melhor para ele que quando ele desencarnar, ele vai ter que rever isso tudo, mas já vai ter o arrependimento. Porque a gente sabe, através do livro Memórias de um Suicida, que quando a gente mata uma pessoa, a gente tem que se recompor com a pessoa e com todos os membros da família que sofreram em relação à morte dessa pessoa. Pai, mãe, filho, irmão, cunhado. Então, o trabalho é grande. O trabalho é grande. Então, como o planeta está em regeneração, tem um problema de tempo. Não vai dar tempo. Porque imagina, até ele terminar essa existência, até ele reencarnar, até ele chegar na fase adulta, já são aí 80 anos. Será que dá tempo nesse planeta? A gente tem que pensar nisso, né? É verdade, tem isso também, né? Porque tudo é livre-arbítrio, gente. A gente pode encarar o sofrimento com revolta ou com uma oportunidade de reavaliar os conceitos. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que a Lacordaire, que escreveu uma mensagem no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado O Bem e o Mal Sofrer, onde ele fala assim, Jesus falou, bem-aventurados os que choram, mas todo mundo chora no mundo físico. Todo mundo sofre. Então, por que ele colocou isso? Porque nem todo mundo sabe sofrer bem. O que é sofrer bem? Sofrer com fé, sofrer com resignação, tentar buscar no sofrimento o remédio para a desarmonia do corpo espiritual. Todo sofrimento, ele traz consigo um remédio para a cura do desequilíbrio que existe dentro de nós. Se a gente lida com o sofrimento dessa forma, a gente trabalhou bem, a gente sofreu bem, e esse sofrimento diminui até desaparecer. Porque é como uma febre. Se eu estou com uma febre por causa de uma infecção e tomo remédio para a febre, vai baixar, mas depois volta. Mas se eu tomar remédio para a infecção cessa e some a febre. Se eu estou sofrendo e não ligo para o sofrimento, ou trabalho dentro de mim para mudar, esse sofrimento desaparece, porque o sofrimento não é a causa, é consequência. Agora, se eu me revolto, se eu me estresso, se eu fico revoltado, aí o que acontece? Eu sofro mal. E o que acontece com o aluno que não aprendeu a lição? Repete para aprender a lição de novo. Sofre que nem um cachorro nessa, revoltado. O que acontece na outra? Vai sofrer mais. Porque a dor, gente, é uma das ferramentas mais poderosas de transformação do indivíduo. Porque a dor vai até onde for necessário para a pessoa mudar. É a história do cachorro que eu já contei aqui. Né? O indivíduo parou num posto para abastecer, comer alguma coisa, viu um cachorrinho sentado chorando. Não deu bola. Meia hora, foi lá no banheiro, comeu alguma coisa, voltou, pegou o carro. Antes de sair, olhou, o cachorrinho estava chorando ali.
perguntou para o frentista, o que ele está chorando? Ah, não, é que ele está sentado em cima de um prego. Mas por que ele não levanta? Porque está doendo para chorar, mas não está doendo para levantar. Então, a dor vai até onde for necessário para envergar o orgulho. Precisa? Não. Pode reparar através do bem? Pode. Mas a gente é teimoso, né? Entende? Nossa, se eu terminar a reunião de hoje e não responder nenhuma questão, o pessoal da internet me mata aqui. Espera aí. João, o espírito adquiriu muito conhecimento acadêmico, sem ainda vislumbrar a compreensão evolutiva do espírito. Mantém o que adquiriu, independentemente do contexto social que encarnou? Conhecimento intelectual não se perde. Ele fica adormecido. Vamos imaginar que um cientista, uma pessoa extremamente inteligente, ela vai passar por uma encarnação em que ela precisa desenvolver a humildade. Esse conhecimento fica adormecido e ela encarna analfabeta. Certa vez, e aí eu vou tocar num ponto nevrálgico dentro da doutrina, eu respeito todas as opiniões e tenho a minha. Eu adoro essa frase de Divaldo. Depois que eu li, eu não paro de usar. Eu respeito a sua opinião, mas eu tenho o dever de respeitar a sua opinião, mas tenho o direito de ter a minha. Né? Então, eu estava numa reunião mediúnica e se manifesta pelo médium um espírito se auto-intitulando Preto Velho. Um ex-escravo. Um carinho, um amor, uma afeição grande. O então chefe da nossa reunião não foi aqui em Avaré, foi na época que eu estava fazendo faculdade, em outra cidade. Falou assim, olha, meu irmão, a gente agradece a sua presença aqui, mas infelizmente o senhor vai ter que ir embora, porque aqui é uma casa espírita, nós não admitimos esse tipo de espírito aqui. Eu fiquei com vergonha, não tinha nada a ver com o peixe. Meu Deus do céu, o que esse homem falou? Aí o espírito, com maior tranquilidade e humildade, só desejo antes de ir que Deus abençoe a todos. Foi embora. Deu uma rodada ali, a mesma média, um espírito. E começa a falar de uma forma que precisava ter o dicionário. Naquela época não tinha Google, tinha que ser dicionário. Falava um português perfeito, palavras científicas e tal. Seja bem, o doutrinador, seja bem-vindo, meu irmão, que Deus te abençoe. Eu fui doutor fulano de tal, PhD nisso, PhD naquilo, doutor honoris causa por essa e aquela faculdade e tal. Seja bem-vindo. Qual é a mensagem que o senhor deseja dizer para a gente? Eu só tenho uma mensagem a dizer para vocês. Eu, doutor fulano de tal, apesar de ter um grande conhecimento acadêmico, a encarnação que me ajudou a encontrar a paz foi com o pai fulano de tal na senzala do estado assim, assim, assim. Era o mesmo espírito. Em uma encarnação ele foi cientista, na outra ele foi escravo. E eu, que sou gente, comecei a gargalhar por dentro, né? Até abri o olho para ver a cara do dirigente. Então, isso não interfere em nada. A pessoa tem o conhecimento acadêmico, mas em uma encarnação fica suspenso dependendo da necessidade kármica dela. Depois volta. Divaldo Franco fala, minha mãe era analfabeta. Quando ela desencarnou, ela escreveu uma carta para mim e disse, na última existência eu fui de poucas letras, mas fui professor em uma encarnação. E assim que eu cheguei, me ajudaram a relembrar tudo. Por isso que eu estou escrevendo.
Então, o conhecimento intelectual permanece. Deixa eu só ver aqui. Bom, alguma questão antes da gente continuar? Tudo certo? Tudo tranquilo? Então, o espírito não regride. O espírito ou para ou avança. Se ele para, ele vai voltar a caminhar onde? Lá adiantão? Não, ele volta a caminhar onde ele parou. A pessoa, vamos esquecer, vamos pensar em termos acadêmicos. A pessoa parou na 7ª série. Quando ela está com 60, ela quer voltar a estudar. Ela volta a estudar, mas ela vai voltar a estudar onde? Da onde ela parou. Né? Não, das crianças, né? Mas, em matéria de conhecimento, ela vai voltar da onde ela parou. Em matéria de evolução espiritual, ela vai parar, ela vai voltar onde ela parou. Gregório, 900 anos de erro. Ele voltou. Dei spoiler. Ele volta onde? Ele volta a evoluir da onde ele parou. Por isso que Emmanuel, que era casado com Lívia, que vale a pena conhecer, essa mulher é demais. Emmanuel, o mentor espiritual do Chico, todo mundo acha que ele é um espírito top das galáxias. E é. Mas ele dizia para o Chico, todo domingo ele se ausentava. Por quê? Ele precisava passar por uma preparação para visitar Lívia na colônia onde ela morava. Emmanuel precisava se preparar para conseguir desencharcar das energias da Terra para poder ir até onde ela morava. Vive com ela? Não. Eu acho, né? Pelo menos ainda. Não, agora não, porque ele está encarnado, né? Mas Lívia está numa condição espiritual fora do comum. Foi. É uma história linda. O spoiler vem na língua para contar para vocês. Mas vale a pena, só essa parte, tá, gente? Vou contar o livro inteiro, não. Ela ia escondido dele para as catacumbas de Roma para ouvir os palestrantes, né? Ouvir o João Máximos da vida daquela época. Sabe? Até parece quem sou eu, né? Naquela época tinha Paula de Tarso, tinha João Evangelista. Quem sou eu? E numa dessas, o que seria considerado delegado da época, de Gerinos, fez um cerco e prendeu todo mundo. E ela estava com uma escrava dela, Ana. Todo mundo para a Arena dos Leões, porque vai ter uma festa muito grande no Coliseu para homenagear a aposentadoria de um senador romano chamado Públio Lentulus Cornélios. E a gente vai mandar os leões comer os cristãos. Quando os soldados viram aquela dama Patrícia, não o nome dela, mas Patrícia é aqueles que são romanos. Olha, vamos tirar essa mulher daqui, porque senão vai dar rolo, é da alta sociedade. Vai dar rolo. A hora que for entrando, você pega ela e joga na rua. Só que Lívia vira para Ana e fala assim, eu vivi a vida inteira como Patrícia, me faz um favor, eu gostaria de morrer como escrava. Vamos trocar a roupa. Trocaram a roupa. A hora que foram saindo, os soldados jogaram Ana para fora e Lívia entrou. A hora que a Lívia entrou, ela olhou e viu do lado de Nero o seu marido. Por uma intriga de Pôncio Pilatos, ele ficou 25 anos
morando com ela sem falar um oi. E naquele dia ele tinha descoberto que era mentira. E depois da festa ia se reconciliar com ela. No momento em que ele viu ela na arena, que ele gritou, o leão veio e arrancou a cabeça dela. Essa era a Lívia. E desde há 2000 anos ela não volta mais à Terra. Entende? O que é a profundidade do conhecimento espírita? Então, a gente precisa entender, gente, que a evolução depende da gente. A gente perde muito tempo em besteira. Eu costumo dizer assim, em relação à doutrina espírita, você sempre pensa assim, o que essa informação vai mudar na minha vida? E aí você tem ideia se vale ou não a pena. O povo faz seminário de 4, 5 horas para decidir se Chico foi ou não foi Kardec. O que isso vai resolver na tua vida? O que isso vai melhorar na sua relação com o teu filho, com o teu pai, com o teu irmão, com o teu marido, com a tua esposa? Nada. Eu queria saber como que é a vida de Jesus no mundo espiritual, lá no sol, onde ele vive. O que isso vai importar? A gente precisa aprender o beabá, gente. A amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Não é assim? Então, olha, está quase na hora. Eu só vou ver aqui a questão 194 bem rapidinho. Se não der tempo, a 195. Se não der tempo, aí semana que vem continua. Eu acho que é a Cecilinha semana que vem, né? Não, essa é a 194A. A alma de um homem perverso pode tornar-se um homem de bem? Um espírito mau pode se transformar em um homem de bem? Pode. Escala espírita, questão 100 a 113 do Livro dos Espíritos. A escala espírita. Espírito mau, espírito bom, espírito puro. Então, um espírito, e aqui é o que eu vou falar, se eu fosse católico, vocês me excomungavam. Em algum momento da vida de Jesus, o Cristo, ele cometeu o mal? Vou repetir a pergunta. Em algum momento da vida dele, dos bilhões e bilhões de anos para trás, quando ele estava na condição humana, ele cometeu erro? E agora? Ele erra? Então, eu vou fazer a pergunta, vocês vão dar a resposta. A alma de um homem perverso pode tornar-se de um homem de bem? Aí, né? Então vamos lá. Ó. Sim, se houver arrependimento, o que então é uma recompensa. Porque no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, Kardec coloca ali, na última mensagem, no capítulo 7, com o título assim, Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos que fazem relação da justiça divina com a relação humana. E lá no artigo 16, ele fala assim, o arrependimento é essencial, mas por si só não apaga a falta. É necessário o arrependimento, a expiação e a reparação. Você arrepende, não devia ter feito. Sofre por ter feito expiação e repara o erro. No momento que você repara o erro, esse erro é apagado da sua consciência e você segue adiante. Porque se não fosse assim, Deus seria injusto.
nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou será perdida. E olha que tem ovelha, hein, gente? Só encarnados 7,7 bilhões de espíritos. E desencarnados cerca de 28 bilhões de espíritos. Nenhum vai se perder. Por quê? Arrependimento, expiação, reparação. Reparou, está livre daquele erro. Parte para o próximo erro. À medida que você repara tudo, questão 170. O que ocorre com o espírito na última encarnação na Terra? Se torna espírito puro, espírito bem-aventurado. Tá? E aqui, só para terminar, que para variar eu passei o tempo, Kardec coloca assim: a marcha dos espíritos é progressiva e não retrograda. A gente já viu isso, né? Elevam-se gradualmente na hierarquia. Devagar, gente. Não é de uma hora para outra. Não vai querer ser a mãe e o pai da paciência de hoje para amanhã, que não vai dar certo. Você tem que focar naquilo que você consegue. Não pular no pescoço do outro, por enquanto. Depois, você vai diminuindo aos poucos até conseguir ter paciência, por exemplo. E não desce na categoria que já alcançou. Quer dizer, se eu já adquiri paciência, eu não vou perder mais. Então, se você às vezes explode, é porque você ainda não adquiriu paciência. Né? Exemplo, tá? É um exemplo. Em suas diferentes existências corporais, pode descer como homem, não como espírito. Quer dizer, você pode descer na condição humana, como personalidade, como encarnado, na condição social, financeira, de saúde, mas não na condição moral de espírito. Assim, a alma de um poderoso da terra pode animar, mais tarde, o mais humilde operário, e vice-versa. Essas posições entre os homens ocorrem muitas vezes na razão inversa dos sentimentos morais. A gente pode encarnar pobre, rico, saudável, doente, instruído, analfabeto, etc. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Uma cena que eu acho uma das mais brilhantes de todo o Evangelho. Jesus é preso, condenado pelo Sinédrio, que era o colégio dos religiosos da época. E vocês sabem que povo para arrumar confusão é religioso. Eles condenaram Jesus, só que tinha uma lei romana que dizia o seguinte: judeu não pode condenar à morte, só o representante de César, só Pilatos. Levaram para Pilatos. A sua esposa, a esposa de Pilatos, tinha tido um sonho na noite anterior que Jesus era inocente. Falou para o marido. Mas ela deve ter falado com calma. Se a mulher fala bravo, o homem obedece. Ela deve, benzinho, eu acho que ele é inocente porque eu tive um sonho. Mas se ela fala, bem, ele é inocente, já falei. Aí Jesus estava com a gente até hoje. Né? Mas enfim. Ela teve esse sonho, falou para ele. Jesus vê que realmente ele é inocente. Mas se ele absolve Jesus, ele ia ter uma revolução. Estávamos na Páscoa. A cidade de Jerusalém, na época, tinha cerca de 80 mil pessoas morando lá. Na época da Páscoa, a população subia para 900 mil, porque toda a Palestina ia para lá. Ele
arregou. Ficou com medo. Mas foi conversar com Jesus, e nessa conversa, dizem que você tem a verdade. Eu adoraria saber a verdade. Qual a verdade? E eu fico imaginando a conversa. Pilatos olhando nos olhos de Jesus, frente a frente. De um lado, o governador da Judéia. Do outro, o governador do planeta. Se fosse eu, você sabe com quem que você está falando? Qual a verdade? O que que Jesus respondeu? Nada. Não abriu a boca. Tu é rei? Tu que dizes. Se eu fosse rei, se meu reino fosse deste mundo, meus aliados viriam me soltar. Mas meu reino não é deste mundo. Tu é rei? Você que fala. Enquanto isso, ele era rei do planeta inteiro. Humildade sem razão, né? Sem comparação. Então, gente, é isso. Né? Não vamos querer focar em Jesus, porque a gente não vai dar conta. Não vamos querer focar em Chico Xavier, que a gente não vai dar conta. Vamos focar na nossa vidinha aqui, ó. Cuidar melhor dos nossos filhos, dos nossos maridos e esposas, dos nossos pais, se esforçar por ser mais paciente no trânsito, por não parar em vaga de deficiente quando estiver com pressa. Essas coisas que a gente precisa agora, porque é um passo de cada vez. Não vamos querer atropelar, porque se a gente for querer atropelar, vai chegar lá no final e a gente vai falar, não dei conta, e aí estaciona. Porque fala, eu não dou conta de evoluir como Jesus. Mas lógico, Jesus tem 10 bilhões de anos, a gente tem 400 mil, é nada. Se a gente fosse colocar em termos humanos, para ficar mais fácil, eu tenho 1 minuto de vida, Jesus já tem 700 mil anos. Dá para comparar? Então a gente tem que comparar com alguém que está mais próximo a gente. Né? Ouvir os amigos espirituais quando falam na acústica da alma. Filho, calma. Filho, paciência. Filho, faz a caridade. É assim. Tá? Porque daí, fique tranquilo, a gente vai evoluir. A gente vai evoluir. A gente tem eternidade, gente. Tem tempo. Mas a eternidade para quem é... O tempo para quem é eterno não existe. Há quantos milênios a gente está nessa? Hoje eu estou no topo da minha escala evolutiva moral. Tem que estar feliz, né? Não tem? Hoje eu já não consigo matar mais ninguém. Ó, que maravilha. Vai dizer se eu não estava lá. Apedreja, mas apedreja logo que eu tenho almoço daqui a pouco. Né? Os romanos jantavam, sabe como que eles jantavam? Com gladiador, um se matando, ali pingava sangue em cima da mesa, cortando a carne, mata logo! Hoje a gente já não é mais assim. A gente evoluiu. Então não vamos focar naquilo que a gente tem que evoluir. Vamos focar naquilo que a gente já evoluiu, porque o que a gente está fazendo hoje é o que responderá amanhã. Tá? Então vamos com calma, tranquilo. Lembra de Emmanuel? O Evangelho de Jesus caminha no mundo lentamente, coração a coração. Com calma. Um dia, a humanidade inteira será um só rebanho sob o comando de um só pastor. Tá bom? Alguma questão? Tudo certo? Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Parece que não tem, né? Não? Tá ótimo.
Então vamos para a nossa prece final e logo após o passe, tá bom? Então eu convido a todos a novamente fechar os olhos, abrindo o coração, agradecendo a espiritualidade superior que nos abençoou, nos orientou, nos assistiu nessa manhã, em que essas reflexões foram colocadas, que nós pudermos ter uma troca a respeito da mensagem luminosa do Espiritismo, a respeito da mensagem luminosa da Boa Nova, e que essas informações possam nos conduzir ao coração, auxiliando a encontrar o caminho certo, o caminho de Jesus. E no momento que o homem mau, dentro de nós, grite, pedindo por vingança, pedindo por impaciência, pedindo por revolta, possamos ter a força de abafar a sua voz, deixando que o Cristo dentro de nós fale através de nós. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ao passe.